Tudo bem? A gente vai dar continuidade às medidas de comprimento. Na aula de hoje, nós vamos ver as conversões entre unidades de medida de comprimento. Bem? Então, aqui tem aquela tabelinha que a gente viu na outra videoaula, né? Os submúltiplos do metro e os múltiplos do metro. Milímetro, centímetro, decímetro, metro com unidade fundamental, né? Unidade padrão de medida de comprimento, decâmetro, hectômetro e o quilômetro. A gente vai aprender a fazer algumas conversões entre essas unidades de medida de comprimento. Então, começando com o metro, que é a nossa unidade padrão, eu vou ter 1 metro. Para converter 1 metro para decâmetro, eu divido por 10. Tudo bem? 1 dividido por 10, quando for dividir por 10, é só deslocar uma casa decimal para a direita o número, tudo bem? Então, o 1 aqui vai ficar o quê? 0,1, ou 1 décimo, tudo bem? 1 decâmetro. 1 metro vale equivalente a 1 decâmetro. Se quiser transformar decâmetro para hectômetro, divide por 10 mais uma vez. 1 décimo dividido por 10 dá 0,01 ou 1 centésimo. Tudo bem? 1 centésimo de hectômetro equivale a 1 metro. Se quiser transformar hectômetro para quilômetro, divide por 10. 1 centésimo dividido por 10 vai dar 0,001. 3 casas decimais eu desloquei a minha vírgula aqui, né? Ou 1 milésimo, tanto faz. Ou seja, 1 milésimo de quilômetro equivale a 1 metro. E se eu quiser transformar o metro para decímetro? Aí vou multiplicar por 10. Tá? 1 vezes 10, 10 decímetros equivalem a 1 metro. Ou seja, eu preciso de 10 decímetros para completar 1 metro. Tudo bem? Para ter uma equivalência com 1 metro. Se eu quiser transformar decímetro para centímetro, multiplico por 10. Tá? 10 vezes 10, 100. 100 centímetros equivalem a 10 centímetros, equivalem a 1 metro. Se quiser transformar centímetro para milímetro, multiplica por 10. Tudo bem? 100 vezes 10, 1000. 1000 milímetros equivalem a 100 centímetros, que equivalem a 10 decímetros, que equivalem a 1 metro. E assim por diante, né? Que equivalem a 1 décimo de decâmetro, que equivalem a 1 centésimo de hectômetro, e que equivalem a 1 milésimo de quilômetro. Então, para converter metro para decâmetro, dividimos por 10. Para converter decâmetro para hectômetro, dividimos por 10. Para converter hectômetro para quilômetro, dividimos por 10. Para converter metro para decímetro, multiplicamos por 10. Para converter decímetro para centímetro, multiplicamos por 10. Para converter centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. Tá? Então, tem uma regra mais prática, né, de maneira geral. Para transformar uma unidade de medida de comprimento para outra unidade de medida imediatamente à direita na tabela, tá? Então, vou subir na hierarquia aqui, ó, para decâmetro, hectômetro e quilômetro, entre as medidas de comprimento. Eu vou dividir por 10. Sempre que eu for subindo a unidade de medida maior, porque um decâmetro vale mais que um metro, um hectômetro vale mais que um metro, um quilômetro vale mais do que um metro, assim por diante, né? Eu vou dividindo por 10, tudo bem? E sempre que eu for convertendo aqui, ó, avançando para a esquerda, aí eu vou multiplicando por 10, ou seja, eu pegando uma unidade de medida inferior. 1 decímetro, ele vale menos que 1 metro. 1 centímetro, ele vale menos que 1 metro. 1 milímetro, ele vale menos que 1 metro. Certo? Então, eu vou multiplicando por 10 nesse caso. Tranquilo? Tem uma forma mais prática de fazer essas conversões? Bom, quando a gente está trabalhando com quilômetro, por exemplo, tá bom? Se eu quiser transformar metro para quilômetro imediatamente, sem transformar para decâmetro ou hectômetro, poderia? Poderia. Em vez de dividir por 10, tá? A cada conversão que você vai passando aqui na hierarquia das medidas, acrescenta um zero. Ah, se eu quiser transformar metro direto para hectômetro, divido por 100, ó. 1, 2 zeros, divido por 100. 100 tem 2 zeros. Se quiser transformar metro para quilômetro, 1, 2, 3, né? Terceira coluna da tabela aqui, né? Avancei 3. Divide por 1000. 1000 tem 3 zeros. E a mesma coisa se eu quisesse transformar para centímetro diretamente, ó. Em vez de transformar para decímetro primeiro, eu posso transformar para centímetro direto. Mas eu divido por 100. E se eu quisesse transformar metro para milímetro,
direto, sem transformar para decímetro ou para centímetro. Divida por 1000 diretamente, tudo bem? Tranquilo? Então, para a direita, divida, na hora de transformar, utilizando a sequência da tabela, e para a esquerda, multiplica. Tudo bem? Exemplo. Nós vamos converter 1 quilômetro para milímetros. Tudo bem? Então, 1 quilômetro, veja bem, está? Quilômetro e milímetro estão ambos nas extremidades da minha tabela de conversão. Tá? Eu vou fazer o passo a passo, transformando o quilômetro, primeiramente para hectômetro, depois para decâmetro, depois para metro, para decímetro, para centímetro e para milímetro. Poderia transformar diretamente quilômetro para metro, multiplicando por 1000. Veja bem que eu vou correr para a esquerda na conversão, então eu vou ir multiplicando sempre, tá? Poderia. E de metro para milímetro diretamente? Poderia, tá? Então eu multiplicava por 1000 e depois por 1000 novamente. Mas eu vou fazer passo a passo para você, unidade medida por unidade medida, para vocês entenderem bem esse conceito de conversão, tudo bem? Quilômetro para milímetro, né? Então, primeiramente, a gente vai converter 1 quilômetro para hectômetro. Hectômetro, na minha tabela, né? Imediatamente à esquerda. Então, eu vou multiplicar por 10, tudo bem? Que eu estou avançando à esquerda na conversão, na minha tabela. Então, eu multiplico por 10, eu vou obter o quê? 1 quilômetro vezes 10, 10 hectômetros. Então, eu vou converter esses 10 hectômetros para decâmetro, tá? Multiplica por 10. 10 hectômetros vezes 10, eu vou obter o quê? 100 decâmetros. E decâmetro para metro, multiplica por 10 também. Eu estou avançando de uma unidade de medida por vez na conversão. Então, sempre vai multiplicando por 10, porque estou avançando para a esquerda na sequência da tabela. A esquerda multiplica, a direita divide. Muito bem. Se eu for transformar decâmetro para metro, 100 vezes 10, vou obter o quê? 100 decâmetros vezes 10, 1000 metros. Então, eu vou converter agora metro para decímetro. Multiplica 1000 metros por 10. Vou obter o quê? 10.000 decímetros. Depois eu converto o decímetro para centímetro. Multiplico os 10.000 decímetros por 10. Vou obter o quê? 100.000 centímetros. E por fim, né? Vou converter os centímetros para os milímetros. 100.000 centímetros vezes 10, vou obter o quê? 1 milhão de milímetros. Então, 1 quilômetro ele vai possuir o quê? 1 milhão de milímetros. Tudo bem? A atividade que vocês vão ter que fazer nessa semana, de 11 a 15 de maio, é converter 1 milhão de centímetros para quilômetros. É muito tranquilo, gente. Agora, ó, vocês vão começar aqui, ó, de milímetro para quilômetro. Vocês vão avançando na conversão da minha tabela para a direita. Então, em vez de multiplicar e multiplicando, vocês vão ir dividindo. Então, quem pegou aquelas dicas das conversões diretas, pode tranquilamente fazer assim, ó, converte milímetro para metro, ó, para a esquerda, ó, 1, 2, 3 colunas, divide por 1000, 1000 tem 3 zeros. E depois esse resultado, ó, para avançar diretamente para quilômetro, ó, mais 1, 2, 3 colunas, divide novamente por 1000. Tá? Ou dá para converter no 1 por 1, como eu fiz no primeiro exemplo, né? Para vocês. Vocês até podem se basear nesse exemplo aqui para ter um roteiro, só que vocês vão fazer o quê? O inverso dele. Vocês vão começar de quilômetro, de milímetro para quilômetro, né? Passando. Pode passar unidade de medida por unidade de medida, não tem problema. Milímetro para centímetro, aí centímetro para decímetro, e assim por diante, no processo inverso, e vão ir dividindo, tá bom? Por 10, se for utilizar esse exemplo como modelo. Certo? Bem tranquilo, né? Então é isso aí, bons estudos para essa semana.